Quer você a conheça como Paige da WWE ou Saraya da AEW, ela teve uma vida pessoal tão dramática quanto sua carreira de lutadora profissional. Seus relacionamentos foram manchetes na mídia, muitas vezes ofuscando suas realizações inovadoras como lutadora feminina. Você não vai acreditar quais superstars da WWE tiveram relacionamentos reais com Paige e como alguns deles terminaram em completo caos. Estes são todos os lutadores que Paige namorou ao longo dos anos. No início da década de 2010, Paige estava dominando a divisão feminina da WWE como a antidiva, mas nos bastidores, sua vida amorosa era tão intensa quanto sua carreira no ringue. Durante 2013 e 2014, rumores da era do NXT giraram em torno de Paige e Corey Graves, devido à sua química na tela. A então esposa de Graves, Amy, acusou Paige de ter problemas de limites G em tweets que foram excluídos, o que só intensificou a especulação. De acordo com o Sportskida, Paige e Graves estiveram juntos no NXT, foram promovidos para a lista principal e frequentemente trabalhavam em house shows lado a lado. Isso levou a rumores de que elas eram mais do que amigas, apesar de Graves ser casada e ter 3 filhos. No entanto, mais tarde descobriu-se que Paige estava namorando Brad Maddox na época, embora isso não fosse amplamente conhecido quando os rumores começaram. Maddox teve uma carreira variada na WWE, árbitro, gerente geral, figura de autoridade e lutador. Ele começou a namorar Paige por volta de 2014, antes de se tornar gerente geral do Raw. O relacionamento deles permaneceu relativamente discreto. Os produtores da WWE supostamente alertaram Paige sobre distrações durante o mandato de Maddox. Em meados de 2015, Maddox foi discretamente dispensado depois de chamar os fãs de convencidos durante uma promoção. O relacionamento entre eles continuou após sua demissão. Dutch Mantel lembrou mais tarde que Vince McMahon estava procurando um motivo para demitir Maddox e apontou os rumores sobre Paige como um fator determinante. Os pais de Paige teriam desaprovado, citando o status de mid-card de Maddox. Em julho de 2016, seu pai, Ricky Knight, criticou Maddox publicamente no Facebook. Esse garoto é uma má influência. Ela precisa se concentrar em sua carreira. Eles se separaram no final de 2016. Maddox disse mais tarde: nós nos afastamos depois que o recrutamento nos separou. Depois veio o escândalo. Em março de 2017, o conteúdo privado envolvendo Paige, Maddox e outra superestrela da WWE foi vazado online sem o consentimento deles. Embora Paige e Maddox já tivessem se separado, o vazamento causou uma enorme controvérsia no mundo da luta livre. Xavier Woods, o membro mais animado do New Day, foi a terceira pessoa flagrada na filmagem, aumentando ainda mais a cobertura da mídia. As consequências foram imediatas e de longo alcance. Paige desapareceu da mídia social. A WWE teria realizado uma reunião de emergência no Raw em março de 2017 e Vince McMahon teria ficado furioso com a situação. Paige foi retirada das funções de apresentadora da WrestleMania 33, enquanto o The New Day manteve as suas. Após o vazamento, Maddox excluiu suas contas de mídia social e desapareceu dos olhos do público. A WWE começou a apagar sua presença de seus arquivos. Trechos como seu esboço de fantasia de peru com The Undertaker foram removidos, e suas aparições como GM do Raw foram reduzidas a quadros estáticos. Em uma declaração de 2025, Maddox disse que foi vítima do vazamento, assim como Paige. Dutch Mantel afirmou em uma entrevista de 2024: Vince McMahon demitiu Maddox na hora. Aquela promo foi apenas uma desculpa. Eles estavam tentando eliminá-lo desde que os rumores sobre Paige começaram. Até mesmo a divisão do draft de 2016, enviando Paige para o Raw e Maddox para a obscuridade, parecia calculada. Em um podcast de 2023, Maddox disse: nós nos distanciamos depois do draft. A WWE se certificou disso. A reação da comunidade de luta livre foi bastante dividida. Maddox, em particular, enfrentou uma reação mais intensa. Como observou uma fonte, de sua sexualidade foi denunciada e ele foi rotulado de cuck por todos.
todos. Paige também foi criticada, mas pelo menos ela tem um clube de stan para lhe dar apoio. Antes do vazamento, Woods e Paige haviam aparecido juntos em conteúdo do YouTube produzido pela WWE, incluindo um vídeo do jogo Twister que ressurgiu após o escândalo. Um momento do vídeo foi reinterpretado pelos espectadores em retrospectiva. Woods abordou brevemente o incidente no SXSW Gaming Awards em 2017, aconselhando o público, em tom de brincadeira, a já excluir o Twitter. Ele retornou à programação da WWE pouco tempo depois, supostamente parecendo já incrivelmente envergonhado. Paige tinha apenas 25 anos na época e já estava lutando contra o abuso de substâncias e o implacável escrutínio público. Ela descreveu a descoberta do vazamento como o momento mais terrível de sua vida. Em um momento de pânico, ela saiu correndo de casa e se escondeu em um arbusto, com medo de ser reconhecida. Mais tarde, ela disse que a situação a fez sentir que não queria mais estar viva. Em uma declaração pública, ela expressou arrependimento por ter confiado em alguém que a traiu e creditou o apoio de sua família por tê-la ajudado a superar a situação. Sua mãe, a veterana da luta livre Sweet Saraya Knight, a defendeu publicamente. As pessoas são hackeadas. Infelizmente, minha filha teve fotos e vídeos compartilhados de anos atrás. Meu marido e eu a apoiamos 100%. Não é culpa dela. Em seu audiolivro, Paige relembrou: eu queria morrer depois dos vazamentos, mas meu pai brincou. Talvez você seja a próxima Kim Kardashian. Anos depois, ela refletiu sobre o incidente com arrependimento e resiliência. Ela disse que a experiência foi uma dura lição, que ela esperava que servisse de exemplo para outras pessoas. Apesar da vergonha avassaladora e da humilhação pública que sofreu, Paige reconstruiu sua vida e sua carreira, acabando por encontrar a paz e seguir em frente após a experiência traumática. Xavier Woods também apareceu nos vídeos que vazaram. Sua esposa, Jessica, excluiu suas contas de mídia social em meio a uma onda de assédio. Em uma citação de seu livro de memórias de 2025, Paige disse: Eire Xavier era um amigo. O vídeo foi um erro de bêbado. Eu tinha 19 anos e estava desesperada para agradar. Em uma entrevista ao G4 em 2021, Xavier Woods declarou: já eu me arrependo de ter confiado nas pessoas erradas, mas ainda estou aqui. O New Day ainda está aqui. Na época, a carreira de Woods com o The New Day estava em ascensão. O grupo fez uma referência sutil à situação durante um evento da WWE, com Woods abordando o assunto de uma forma que parecia ter a intenção de diminuir a tensão. No entanto, o gesto não refletiu a seriedade do escândalo, especialmente o impacto que teve sobre Paige. Brad Maddox, que gravou muitos dos vídeos que vazaram, recebeu menos atenção no discurso público. A WWE o retirou discretamente das filmagens de arquivo. Após o vazamento, ele excluiu as mídias sociais e retornou à luta livre independente com o nome Tyler Warner Tools. Apesar da tempestade inicial na mídia, a WWE não emitiu nenhuma ação punitiva contra os envolvidos, reconhecendo que eles eram vítimas e não perpetradores. As reações dos fãs foram divididas. Alguns simpatizaram com as partes envolvidas, enquanto outros criticaram o silêncio da WWE. A divulgação não autorizada dos vídeos levou a um intenso escrutínio e assédio público. Desde então, Paige tem falado abertamente sobre o impacto devastador da invasão de sua privacidade. Em uma entrevista, ela compartilhou: isso me assustou. As pessoas estavam invadindo minha privacidade a ponto de eu não querer nem sair porque as pessoas estavam me olhando mal. Ela revelou que o incidente causou graves problemas de saúde mental, incluindo pensamentos suicidas, anorexia induzida por estresse e depressão prolongada. O escândalo provocou conversas mais amplas sobre cyberbullying e o tratamento dado às mulheres aos olhos do público. Paige declarou várias vezes que esse período a deixou envergonhada, ansiosa e humilhada. Ela também falou francamente sobre o implacável cyberbullying e o escrutínio público que enfrentou. O impacto emocional foi imenso.
pescoço. Já havia dias em que eu queria me machucar fisicamente. Não só fui vítima de humilhação viral, mas também de cyberbullying. Mais tarde, ela reconheceu como as controvérsias afetaram profundamente sua vida pessoal e profissional. Apesar de tudo isso, Paige demonstrou uma resiliência notável. Ela usou suas experiências para alertar outras pessoas sobre os perigos da fama e a importância da privacidade online. Sua história serve tanto como um conto de advertência, quanto como um testemunho de sua força para superar um dos capítulos mais sombrios de sua vida. Infelizmente para Paige, esse não foi o fim de seus relacionamentos polêmicos com outros lutadores da WWE. O relacionamento mais público e tumultuado de Paige foi com o ex-campeão da WWE, Alberto Del Rio, um veterano experiente conhecido por sua personalidade polarizadora e histórico de controvérsias nos bastidores e problemas legais. O relacionamento deles começou por volta de maio de 2016, enquanto ambos eram empregados da WWE, tornando-se rapidamente um tópico de discussão devido à diferença de idade e à reputação de Del Rio. Eles confirmaram publicamente o relacionamento em maio de 2016 por meio do Instagram de Del Rio. A resposta da WWE não foi oficial, mas as especulações aumentaram quando 2 meses depois, durante o draft de julho de 2016, Del Rio foi enviado para o SmackDown e Paige para o Raw. Paige respondeu no Snapchat com: "A WWE está tentando nos separar. Não está acontecendo." A postagem chamou bastante atenção dos fãs e da mídia, alimentando a crença de que a WWE estava interferindo intencionalmente. Tanto Paige quanto Del Rio foram suspensos em agosto de 2016 por violações da política de bem-estar. Del Rio acusou publicamente a WWE de tê-los como alvo. A administração da WWE supostamente desaprovou o relacionamento desde o início, com alegações de que a empresa tentou mantê-los separados, designando-os para marcas diferentes. Os pais de Paige também expressaram sua desaprovação. Isso criou tensão em várias frentes, tanto pessoal quanto profissional. Em 2016, Paige enfrentou 2 suspensões por violar a política de bem-estar da WWE. Sua primeira suspensão, em agosto, foi atribuída a uma questão processual. Ela alegou que a WWE não comunicou adequadamente a necessidade de determinada documentação médica. Ela tuitou: "Quero deixar claro que não fui suspensa por ter falhado em um teste de drogas. Foi devido a uma questão processual." No entanto, sua segunda suspensão em outubro ocorreu após um teste positivo para uma substância ilegal. Esse período turbulento coincidiu com seu noivado com Del Rio e uma grave lesão no pescoço. Desde então, Paige tem falado abertamente sobre suas batalhas contra o vício e a dificuldade de manter a sobriedade sob as pressões da luta livre profissional. Em entrevistas, ela descreveu a experiência como um ponto baixo em sua vida, agravado pelo escrutínio público e pela instabilidade pessoal. O relacionamento progrediu rapidamente, com Paige pedindo Del Rio em casamento em outubro de 2016 durante um show de luta livre WWE Aniversário 43 em Porto Rico. Lembre-se de que isso ocorreu em menos de 1 ano de relacionamento. Del Rio, que na época estava se divorciando de seu casamento anterior, aceitou a proposta. Mais tarde, a ex-mulher de Del Rio, Angela Velkey, o processou por adultério. Eles ficaram noivos e o relacionamento rapidamente se tornou um tópico de intenso escrutínio e controvérsia, especialmente devido ao histórico conturbado de Del Rio. A vida pessoal de Paige também chamou a atenção devido a questões legais e incidentes envolvendo a aplicação da lei. Um incidente ocorreu em Las Vegas em 2016, quando ela se envolveu em uma altercação pública que levou a uma breve detenção policial, prejudicando ainda mais sua imagem pública. O relacionamento foi marcado por discussões públicas e uma suspensão por violar a política de bem-estar da WWE. Del Rio foi dispensado, enquanto a carreira de Paige entrou em uma espiral de lesões e controvérsias. Paige e Del Rio se casaram em 2017, mas sua união não durou muito. Apesar das frequentes demonstrações públicas de afeto nas mídias sociais, o relacionamento estava repleto de problemas, incluindo discussões acaloradas relatadas pelos meios de comunicação de luta livre. Tudo chegou ao auge em julho de 2017, no Aeroporto Internacional de Orlando. O casal se envolveu em uma altercação altamente divulgada. O relatório da polícia registrou arranhões visíveis no pescoço de Del Rio, e o áudio capturou os dois gritando e trocando acusações emocionais. Del Rio
gritou para que ela ficasse fora de sua vida. Ela respondeu que era ele quem a estava seguindo. Embora os relatos iniciais tenham enquadrado o fato como uma disputa doméstica, Paige posteriormente emitiu uma declaração negando que Del Rio a tenha agredido fisicamente, alegando que foi apenas uma discussão verbal. As autoridades da Flórida acabaram inocentando Paige das acusações de violência doméstica. O TMZ Sports informou que a polícia queria levar o caso adiante, mas o promotor público do 9º Circuito Judicial desistiu do caso depois que Del Rio se recusou a apresentar queixa. O casal se separou por volta de novembro de 2017. Em um vídeo do Snapchat, Paige deu a entender a separação ao comentar sobre um casal que se beijava, dizendo: "A vida de solteiro é uma droga, mas a liberdade impera." Após o término do relacionamento, ambos fizeram sérias alegações um contra o outro. Em 2020, Paige alegou abuso físico por parte de Del Rio, afirmando que ele a prendia em quartos por horas e a agredia fisicamente. Del Rio negou as alegações e afirmou que Paige tinha sido a agressora. Ele também disse que eles haviam assinado um acordo de confidencialidade de os $1 milhão que ela havia violado. O relacionamento altamente divulgado de ambos deixou um rastro de danos emocionais e profissionais, marcado por alegações de abuso, batalhas legais e escrutínio da mídia. Ela descreveu a experiência como um ciclo de abuso diário em que era espancada a cada poucos minutos e submetida a várias formas de crueldade. Jazi. Você pode ficar presa em um quarto por 6 ou 7 horas, sendo espancada a cada 2 minutos, e ele está fazendo todas essas coisas malucas com você. Ela explicou que seu silêncio durante o relacionamento foi porque ela temia a reação da mídia social e a culpabilização da vítima. Del Rio negou veementemente essas alegações e até afirmou que ele era a vítima. Ele alegou que Paige era a pessoa que o maltratava e que tinha provas para sustentar suas alegações. Del Rio chegou a sugerir uma ação legal por difamação contra Paige, mantendo sua posição de que as alegações dela eram falsas. A família de Paige também expressou sua preocupação com o relacionamento, alegando que Del Rio era abusivo e manipulador. Eles expressaram publicamente seu alívio quando o relacionamento terminou no final de 2017. O fim do relacionamento não trouxe paz imediata, pois eles continuaram a fazer declarações públicas um contra o outro. Em 2020, Del Rio foi indiciado por um grande júri no Texas por acusações de sequestro e agressão sexual envolvendo uma mulher diferente, destacando a natureza complicada de seu relacionamento anterior. Os problemas legais subsequentes de Del Rio, incluindo acusações de sequestro agravado e agressão sexual envolvendo outra mulher, destacaram ainda mais a natureza tumultuada de sua vida e validaram indiretamente algumas das alegações de Paige de abuso durante o tempo em que estiveram juntos. Posteriormente, Del Rio afirmou que houve várias prisões e boletins de ocorrência referentes a seus problemas domésticos. Ele alegou que ambos mentiram sobre esses incidentes para proteger a carreira de Paige na WWE. Em uma entrevista, Del Rio ameaçou expor esses incidentes passados se continuasse a ser provocado, enfatizando o caos que cercava o relacionamento deles. Del Rio declarou: "Haho, nós jogamos uma história de merda para a mídia, para os fãs, mas essa não era uma história real. Esse relacionamento atraiu muita atenção da mídia, principalmente negativa, e foi frequentemente discutido em plataformas de luta livre e mídias sociais." Del Rio revelou que ele e Paige tinham um acordo de confidencialidade de $1 milhão para proteger seus interesses. Posteriormente, ele acusou Paige de violar esse acordo e ameaçou expô-la, afirmando que tinha provas de várias prisões que eles haviam encoberto. Ele disse: "Eu nunca disse a verdade sobre todas as suas prisões por violência doméstica quando estávamos juntos, mas por favor, não mexa comigo novamente. Já é o bastante." Ele alegou que ambos mentiram sobre esses incidentes para proteger a carreira de Paige na WWE. Del Rio fez ameaças de expor esses incidentes passados se continuasse a ser provocado. Em uma entrevista em 2021, Del Rio refletiu sobre o relacionamento. "Seire, poderíamos ter sido algo fantástico juntos, mas, em vez disso, usamos nosso tempo para fazer coisas estúpidas, para festejar, para sair com pessoas e companhias ruins." Em 2023, quando foi convidada para o podcast Chasing Glory, de Lilian Garcia, Paige falou muito bem de Del Rio. "Ele me fez sentir inútil. Estou feliz por ter sobrevivido." E se você está pensando que a vida amorosa de Paige se acalmou depois disso, pense novamente. Paige
e Ronnie Hadke, vocalista da banda Falling in Reverse, tiveram um daqueles relacionamentos turbulentos que pareciam ter saído diretamente de um videoclipe. Pense na arrogância de um astro do rock e na realeza da luta livre com um toque de charme de bad boy. Os dois começaram a namorar em 2018 e por 6 anos foram o casal mais poderoso do mundo da luta livre e do rock alternativo. Se havia um casal que combinava bater cabeça com bater o corpo, eram esses dois. A história de amor deles começou de uma forma clássica, como a de um astro do rock, em um festival de música. Apresentados por um amigo em comum, Saraya e Ronnie se deram bem imediatamente. Mas seu capítulo romântico não começou oficialmente até 2018, quando o destino e talvez as mensagens diretas do Instagram os trouxe de volta à vida um do outro no momento certo. Saraya havia se aposentado recentemente das competições de ringue depois de uma lesão no pescoço, enquanto Ronnie estava vivendo a vida de astro do rock, recém-saído de shows como atração principal e tocando com o Falling in Reverse. Mais tarde naquele ano, eles fizeram sua estreia no tapete vermelho do Alternative Press Music Awards, chamando a atenção com suas roupas ousadas, pretas e sua química inegável. E, sem mais nem menos, Saraya e Ronnie se tornaram o casal a ser observado. Ser um casal não era suficiente para esses dois. Eles também tinham que colaborar. Saraya estrelou 2 videoclipes do Falling in Reverse e até fez os vocais para a faixa Ha Bad Guys, de 2024. E quando Saraya estreou na AEW, foi a banda de Ronnie que fez seu tema de entrada, misturando seus 2 mundos em perfeita harmonia. Saraya foi uma das maiores líderes de torcida de Ronnie, postando fotos dos bastidores, falando sobre suas turnês esgotadas e gritando com ele nas mídias sociais como uma parceira orgulhosa deveria fazer. Em uma postagem particularmente querida em julho de 2023, ela parabenizou Ronnie por sua primeira turnê de arena como atração principal, chamando-a de sonho realizado e um momento de orgulho para ambos. Mas nem tudo se resumia à música. Ronnie não tinha medo de retribuir o favor, aparecendo frequentemente no ringue para torcer por Saraya, provando que até mesmo um astro do rock pode apreciar um bom suplex. Em 2024, quando ela se juntou às Bella Twins para um episódio de podcast, ela compartilhou: meus relacionamentos eram lições. Agora sou egoísta com meu coração. Mas mesmo as melhores histórias de amor têm sua cota de complicações. No final de 2024, começam a aparecer rachaduras no relacionamento deles. Os fãs, até mesmo os detetives, perceberam que algo estava errado quando Saraya não postou sua habitual mensagem de aniversário para Ronnie em dezembro. Começou o frenesi das especulações. Em janeiro de 2025, o TMZ Sports confirmou o rompimento e Ronnie usou a mídia social para esclarecer as coisas. Estamos separados há cerca de 3 meses, explicou ele, mas ainda somos amigos e nos falamos todos os dias. Ele acrescentou que Saraya ainda morava perto e que eles continuavam se dando muito bem. Acontece que as agendas lotadas eram o maior inimigo deles. Com Saraya viajando constantemente para a AEW e a banda de Ronnie assumindo palcos maiores e turnês mais longas, suas vidas estavam indo em direções diferentes. Ele está ficando maior e muito mais ocupado, explicou Saraya. E, embora eles tenham dado o melhor de si, às vezes a vida os separa. Não importa o quanto se importem um com o outro. Agora, nenhum relacionamento de astro do rock estaria completo sem um pouco de drama, certo? A personalidade franca de Ronnie frequentemente o colocava em maus lençóis, com controvérsias que iam desde brigas nas mídias sociais até processos judiciais por difamação. Acrescente a isso a constante especulação dos fãs e a pressão do público. E não é de se surpreender que o relacionamento deles tenha enfrentado alguns problemas ao longo do caminho. Mas, apesar das manchetes ocasionais, Saraya e Ronnie nunca deixaram que o barulho atrapalhasse sua conexão. Até que ficou claro que suas carreiras individuais os estavam levando por caminhos diferentes. No verdadeiro estilo de estrelas do rock, Saraya e Ronnie decidiram se separar sem queimar pontes. Diferentemente da maioria das separações de celebridades, a deles foi surpreendentemente livre de drama. Ronnie chegou a dizer aos fãs que relaxassem e respeitassem sua privacidade. Estamos melhor como amigos, disse Saraya, mantendo a honestidade. Após o rompimento, Saraya fez uma pequena pausa na AEW para se concentrar em assuntos pessoais, mas espera-se que ela retorne em breve, pronta para dominar o ringue mais uma vez. Enquanto isso, Ronnie e Falling in Reverse
Universe estão se preparando para uma grande turnê na Austrália. A vida continua, e para esses dois, está claro que eles continuarão a torcer um pelo outro, apenas de cantos diferentes do palco. O que fez com que o relacionamento de Saraya e Ronnie se destacasse não foi apenas o poder de suas estrelas, foi a maneira como eles apoiaram os sonhos criativos um do outro enquanto viviam vidas totalmente diferentes. De videoclipes a entradas na AEW, seu romance de 6 anos proporcionou aos fãs momentos inesquecíveis. E embora o romance possa ter acabado, a amizade e o respeito mútuo permanecem. No final das contas, é a prova de que, às vezes, os melhores relacionamentos evoluem para algo novo. Além disso, quando se tem turnês como atração principal e cinturões de campeão para perseguir, quem tem tempo para ressentimentos? Em maio de 2025, Paige confirmou que está solteira após o término de seu relacionamento de 6 anos com Ronnie Radke em dezembro. Ela expressou o desejo de se concentrar em si mesma. Acho importante dar um tempo nos relacionamentos por um segundo e ser egoísta, sabe? E tipo, eu não tenho sido egoísta há muito tempo. Não saio de um relacionamento há mais de uma década. Saraya abraçou publicamente a sobriedade, a solidão e a autopreservação. Não sou mais a Paige, sou Saraya, egoísta, sóbria e finalmente livre. Seu legado continua complicado, mas para cada escândalo, cada vídeo que vazou, cada relacionamento desfeito, há sobrevivência, há crescimento e há uma carreira que continua, não apesar do caos, mas através dele. Esquecemos de alguma lutadora que Paige namorou? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.